Olá pessoal, hoje nós estamos em Franca, na FAMEF e no Colégio Copérnico. Eu, professor Cláudio Romualdo, professor Antônio e a professora Carla. E hoje nós vamos conversar e discutir um assunto juntamente com vocês, que é um assunto um tanto quanto emblemático. Nós vamos falar sobre a dependência das redes sociais e internet e os impactos disso tudo nas nossas crianças, nossos adolescentes. E hoje nós temos a professora Carla, diretora do Colégio Copérnico, que vai participar muito desse debate conosco, e o professor Antônio, que está terminando o doutorado dele na PUC de Campinas, e ele debate e pesquisa sobre cyberbullying e dependência de redes sociais e internet. Vou passar a fala para ele, para que ele possa nos falar um pouquinho da sua pesquisa. Olá, professor Cláudio, obrigado pelo convite para estar aqui falando com você hoje, com a professora Carla. Esse é um tema muito em alta hoje. Nós estamos passando aí por uma transição de gerações onde as pessoas já nascem imersas no mundo tecnológico. Então hoje é comum você ver crianças, né? Sim. A professora Carla vai falar sobre isso também, já muito conectadas. E isso traz uma série de situações boas, porque também cria oportunidades de aprendizagem, de lazer, de diversão, mas também traz uma série de riscos que nós adultos precisamos gerenciar. Se para nós já é algo impactante, para as crianças e adolescentes mais ainda. E os estudos têm mostrado, as pesquisas, que quando há um grande processo, assim, uma imersão muito grande no uso de tecnologias, chegando até mesmo a ser considerado um vício de redes sociais, de equipamentos tecnológicos, há repercussões na adolescência e depois até mesmo na vida adulta. O índice de ansiedade, de depressão, as pontuações aí que se vê atingidas por essas pessoas são maiores em escalas de ansiedade, depressão, até mesmo em ideação suicida tem sido relacionado ao mau uso das tecnologias. Então é importante a gente estar aqui hoje para debater esse tema. Professora Carla, você com a sua experiência como diretora do Colégio Copérnico, principalmente aqui em Franca, como que você tem observado essa inserção da tecnologia, do uso da internet, das redes sociais, com as nossas crianças e com os nossos adolescentes? E como é que você tem visto a influência da família nesse controle ou nesse acompanhamento? Certo, professor. Primeiro, obrigada pelo convite. Também é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema que é tão relevante, tão presente nas nossas rotinas aqui no colégio, né? Como o professor Antônio falou, essa geração nasce já é nativo digital, né? Então os dedinhos estão desde cedo já conectados e isso sim é um estímulo muito bacana. O que a gente percebe é que essa inserção ela tem que ser muito monitorada, muito acompanhada e ser gradual, né? Tem que ser a favor do desenvolvimento sem suprimir o contato presencial, né? O mundo real que a gente vive ser um complemento disso tudo e uma ferramenta de potencializar esse desenvolvimento e não de interferência e até de casos mais graves, como o professor Antônio citou. O que eu observo muito aqui nas nossas rotinas é que muitos conflitos surgem não mais na sala de aula, não mais nos nossos corredores, eles só explodem aqui, porque eles começam às vezes de forma, para nós, às vezes silenciosa, que são nas redes sociais. Quando a gente chega a ter alguma noção desse conflito, ele já aconteceu em N redes aí, antes de chegar a ser uma interferência presencial, né? E o que eu percebo também, o que eu acho importante a gente realçar, que existem vários mecanismos, né, a tecnologia inclusive, para a gente fazer o monitoramento dessas redes. Só que nós
escola, as famílias, às vezes nós não temos braços o bastante para conseguir monitorar tudo, né? Nós temos N relatos aqui de pais muito atentos e que às vezes não conseguiram detectar uma possível ameaça nas redes sociais dos filhos. Por isso que eu acho que nesse processo ainda prevalece o relacionamento e o diálogo como principal ferramenta de segurança. Lógico, precisa monitorar, precisa ter senha, aplicativos de controle, mas o que realmente é efetivo é que exista um diálogo aberto e atento sobre esses riscos. Não é possível numa sociedade hoje, a gente não vou dar celular para o meu filho até tantos anos. Essa forma de comunicação faz parte dos adolescentes, faz parte da interação social deles e a gente vê isso no mercado de trabalho, né? Todo mundo hoje, para trabalhar, faz uso, consome pelas redes sociais, se comunica, se conhece, se conecta, isso é muito importante. Então, não é possível a gente privar o adolescente de viver essa interação e de forma sempre acompanhada, como eu disse, né? Acho que tutelada, porque faz parte do mundo deles e vai fazer cada vez mais parte. Proibir essa tecnologia não é uma solução, porque em algum momento eles terão contato com as redes sociais, faz parte do mundo, né? Mas como fazer esse contato, eu acho que o diálogo ainda é o mais pertinente, porque não existem braços o bastante para olhar tudo que se faz nesse mundo, né? Com certeza, eu também vejo que o principal recurso que nós temos, né, é acompanhar através de uma rede de apoio familiar e mais ampla, né, não só, mas que possa, de certa forma, estender sempre a fala, né, ou seja, o diálogo, o acompanhamento, mas eu acho que hoje a própria tecnologia, o professor Antônio acho que pode ajudar nessa discussão, a própria tecnologia, através das redes sociais, aquilo que nós conhecemos, né, as redes sociais que mais são utilizadas, elas trazem essa dicotomia, esse paradoxo, né, que de certa forma aproxima, não é? Logicamente, aproxima, porque conecta, aproxima, e ao mesmo tempo distancia. Então é um paradoxo, né, professor Antônio? Sim, professor Cláudio. A professora Carla trouxe aí uma discussão interessante sobre como fazer a inserção das pessoas na tecnologia. Eu acho importante lembrar que todas as redes sociais elas têm políticas de uso que, inclusive, não são abertas para determinadas idades, né? Então, cada rede social tem as suas regras, mas, por exemplo, uma pessoa de 10 anos, 11 anos, nem sequer deveria ser cadastrada para utilizar de acordo com a política de uso da rede social, né? Então, isso já mostra a preocupação das próprias redes sociais com isso, né? Com essa questão. E, como o professor Cláudio disse, né? Ao mesmo tempo que uma rede social aproxima, ela também distancia. Por que eu acho isso, né? Eu acho não, nós temos visto isso e estudos vêm demonstrando também, e a nossa percepção como pessoas de educação também nos confirma. O que nós vemos nas redes sociais são recortes da vida cotidiana. Sim. São recortes que muitas vezes refletem só momentos de felicidade. Só que eu quero mostrar. Só que a pessoa quer mostrar, né? E quando eu, enquanto consumidor desse conteúdo que vem sendo postado pelos meus amigos, por pessoas que eu sigo e gosto, se eu não tiver uma orientação adequada ou um preparo, uma maturidade suficiente para entender que aquilo é apenas um recorte e que não é uma pessoa que só vive momentos felizes, eu passo a me achar distante desse mundo. Eu começo a pensar que somente eu tenho problema, porque meus amigos todos só postam um momento de alegria, de felicidade. Viajam, né? Viagem, só curtição, e de repente a minha vida eu vejo como ela é. A vida do outro eu vejo como ela posta, né? Uma pessoa posta é muito diferente do que realmente acontece. Isso pega também, né, Antônio, essa visão da imagem. A foto que eu posto vai ter filtro, vai ter a roupa que me favorece, é diferente do meu espelho. É diferente do meu espelho, e aí eu vejo, poxa,
nossa, por que as pessoas são tão perfeitas e eu não sou? Então, acho que é necessário que haja uma conscientização dos usuários das redes sociais, principalmente quando são mais jovens, né? Adolescentes especialmente, para que eles entendam que são recortes, que existe muito filtro e que na verdade todo mundo pode ter suas imperfeições, nem tudo no seu corpo é perfeito, a sua vida não é perfeita, todo mundo tem problema. É que ninguém para postar isso. E aí vem a importância do que a professora Carla também falou no começo. O mundo real, ele precisa ser o principal universo, lugar de estar, o locus de se colocar. Porque no mundo real eu vejo as coisas como elas são. Não como elas são postadas, mas como elas são vividas. Então acho que por isso que eu falei da questão da política de uso. As próprias redes sociais sabem que uma pessoa de 12 anos, de 11 anos, ainda não está pronta para ter esse discernimento, entender que a coisa é mais complexa, é mais completa e tudo isso, então, não faz com que ela se sinta distante daquela realidade. Ela fala, não, ele tem esse momento de felicidade, mas eu também tenho os meus, eu estou aqui, e os momentos de tristeza que cada um vive, os desafios, o trabalho, o cotidiano, todo mundo tem o seu e ele é normal isso, né? E temos que normalizar isso. Acho que dependendo da forma como a gente deixa o nosso jovem se inserir nesse universo tecnológico, nós estamos fomentando um culto ao corpo, um culto à felicidade, um culto a uma vida que não existe de fato. Não se concretiza. Não se concretiza e frustra. E aí vem a frustração, aí vem as ansiedades, aí vem os medos. Também vive uma dificuldade, às vezes, de viver o momento, porque você vive o momento pensando o que você vai postar sobre aquilo. Exatamente. Né? E isso se torna não a vivência, mas o que isso vai subir para cima. Eu acho que quem nunca esteve num lugar super legal, que estava tendo uma coisa linda de se ver e que não percebeu, várias pessoas, em vez de vivendo aquele momento, estavam se preocupando no melhor ângulo. E como que você vivenciou o momento? Né? Às vezes você perdeu o momento, passou. Vendo o seu vídeo depois, né? Vendo o seu vídeo depois, você podia ter visto ao vivo. Né? Ele teve sentido aquilo tudo, né? Porque tem mais essa, né? As tecnologias hoje ainda não permitem você ter uma imersão completa no momento vivido, né? Não tem cheiro, não tem som, alguns sons você não consegue ouvir, e o calor humano, a emoção, né? De estar naquele lugar não existe. Então a gente precisa conseguir dar essa orientação. Eu acho que enquanto educadores, não apenas na educação básica, mas no ensino superior, eu acho que é importante a gente começar a trazer palestras de orientação, especialistas nas áreas, para mostrar essa questão toda que a gente está discutindo aqui, que não é que um recorte que a rede social traz, não é o todo, e que o todo é muito mais complexo e até também mais bonito, né, de se viver também. Eu acho que uma coisa também que eu gosto muito de refletir é sobre os estímulos que a gente traz para o nosso corpo. Né? Então, quando a gente pensa em redes sociais, em jogos, esse dinamismo que acontece nos jogos, por exemplo, nós estamos mandando informações para o nosso cérebro também do que, até que ponto a gente consegue fisiologicamente dissociar de que aquilo não é real. Então, às vezes, o estresse que você passa no jogo, a gente percebe muito isso aqui na escola, você aumenta o nível de estresse do indivíduo, porque o cérebro interpreta que ele está em perigo aquele momento todo, né? E por mais que para o jovem ele está relaxando, de certa forma as descargas ali hormonais, tudo estão acontecendo. E isso altera também a forma como ele interage e se centra nas coisas cotidianas, né? Então, no mundo que tudo é muito rápido, tudo é muito fácil, produção de hormônios, né? De ser consumido, quando ele tem que fazer uma coisa que exige uma concentração mais difícil, né, que não seja tão vibrante como os vídeos e tudo, isso se torna um desafio maior, né, implicando muitas vezes no aprendizado, inclusive. Bom, então nós estamos diante de uma situação que, de certa forma, é um tanto quanto perigosa, né? Sim. Porque hoje a literatura, nós estamos pesquisando, tanto o professor Antônio terminando o seu doutorado e eu terminando o meu pós-doutorado, nós estamos estudando bastante sobre
a dependência tecnológica, né? Que a literatura chama até de nomofobia, não é? Ou seja, a ausência do celular, né? Quer dizer, a ausência do celular, que de certa forma é o veículo para que as pessoas possam hoje, pessoas, adultos, crianças, adolescentes, possam entrar nas redes sociais e nas redes sociais participar de jogos, participar de N movimentos ali dentro. Então, hoje existe já na literatura, e logicamente que a nossa pesquisa corrobora isso, as nossas pesquisas, que há uma dependência tecnológica similar a qualquer dependência por drogas, um exemplo, é muito similar, né? Ou seja, os estímulos, aquilo que é produzido, as sensações, ou seja, tudo aquilo que de certa forma é vivenciado é similar a usuário de droga, não é? Tanto é que há até críticas na literatura que se fala que aquele que consome tecnologia é um usuário, né? Nós usamos esse termo, né, professor Antônio? É verdade. Exatamente, desde sempre que existiu a tecnologia começou a ser utilizada em casa, né? A gente chama de usuário, né? Tem até brincadeiras, venho da área de tecnologia, que fala, nossa, tem 2 lugares que é usuário, né? No mundo dos sistemas e drogas, né? Então a gente tem essa brincadeira aí, mas realmente é o que o professor Cláudio está dizendo, né? O vício em dispositivos tecnológicos, em sistemas digitais, como as redes sociais principalmente, e os jogos também entre os mais jovens, e não é só entre os mais jovens, todas as idades hoje, elas têm ocasionado situações de problemas, patologias que são muito similares a qualquer outro vício. Hoje existem ambulatórios em grandes hospitais, como o Hospital das Clínicas de São Paulo, que tem um grande ambulatório para se tratar de vícios em tecnologia. Então, pessoas que vão ter que passar por tratamentos, por terapias, para conseguir, às vezes até medicamentoso, para conseguir deixar aquilo não tomar conta da vida dela totalmente. A gente tem, eu acho que nós estamos falando aqui dos riscos, né? Mas é claro que tudo isso traz muito benefício, né? A professora Carla disse, quando vai trabalhar, para você se divulgar um produto, um serviço, pesquisar, é maravilhoso. Só que quando você deixa, por mau uso, aquilo tomar conta da sua vida e você não faz mais nada, deixa de ter uma interação real, para passar a ter só interação social digital, a gente começa a ter muitas perdas, né? E aí vem essas perdas se refletir na dificuldade de aprendizagem, na dificuldade de socialização, na vida afetiva. Então, a gente vê na psicologia o quanto é importante as interações reais, né? Para o desenvolvimento, né? Isso já vem de Vygotsky, que coloca que o indivíduo se desenvolve a partir das suas interações. Mas interações variadas. Não é uma interação só social digital, né? A gente tem que ter uma variedade para se constituir. E às vezes é mais fácil a gente se comunicar pelo meio digital do que presencialmente, mas o presencial é necessário. Precisa ser ensinado e trabalhado também nos jovens, né? Não adianta você só saber se comunicar pelas redes sociais, você também precisa se impor presencialmente. E professora Carla, você tem percebido assim que no decorrer da sua trajetória enquanto coordenadora que foi, professora e hoje diretora, hoje você vê esse cenário de doenças mentais muito mais afloradas, um exemplo no ambiente escolar, muito mais presentes. E você acha que essa situação ela está vindo
desse cenário todo, desse ecossistema todo da tecnologia? Nós podemos dizer que isso tem trazido? Sim, acho que até pela questão que o professor Antônio falou, principalmente essas questões quando envolvem emocional, de depressão, enfim, né, vários transtornos que a gente observa hoje vindo dessa autoimagem, dessa depreciação, dessa angústia, né, todo esse sentimento de frustração muito relacionado às redes sociais, né, a dificuldade de dissociar aquela realidade do que é postado e o que é real, né, o que é completo, o cenário todo e não só o recorte, né, professor? E sim, esses diagnósticos e essas percepções de muito mais presentes hoje nos nossos jovens. Lógico, muito pelo estudo, pela investigação, às vezes, desses sentimentos que são levados muito a sério hoje em dia, mas também pelo aumento desse consumo de mundo digital, né? Dessa dificuldade, às vezes, de vivenciar o que realmente está acontecendo, curtir esse momento e entender que a felicidade são momentos e não uma coisa constante. Ninguém tem a vida perfeita, a pele perfeita, o dia perfeito, né? Eu acho que isso traz muito esse sentimento de angústia, às vezes de inferioridade, tudo isso agrava e desencadeia uma série de problemas a ser tratado, né, de forma muito mais... Eu acho que em linha com o que você está dizendo, eu acho que também os próprios adultos têm sido um espelho ruim para os mais jovens, né? Porque você vê que às vezes você vai viajar, né? Um exemplo de situação cotidiana aqui, e você está ali num lugar super divertido e tal, e você, em vez das pessoas estarem interagindo entre si ou com o meio, elas estão cada um no seu celular, olhando para baixo, como se estivesse na casa delas, não vivenciando. E muitas vezes compartilhando coisas engraçadas com quem está do seu lado. Sim. Né? Compartilhando conteúdos, às vezes... Exatamente, em vez de estar conversando, tá digitalmente. Dentro do limite, isso não é ruim, mas quando extrapola... E aí, falando dos jovens, que é o nosso objeto aqui de diálogo, né? Muitas vezes, a gente percebe, acho que você tem mais vivência até do que nós que somos da educação superior, mas os pais também têm terceirizado aos equipamentos eletrônicos um pouco da tutoria dos seus filhos. Quando você entrega um celular, um dispositivo tecnológico para uma criança e ali deixa ela passar umas 2 horas, 1 hora, é um momento que você consegue deixá-la autônoma, né? Quieta e sai de cena um pouco para fazer outras coisas. O termo babá eletrônica mudou, né? Antes, babá eletrônica era aquilo que vigiava enquanto a criança estava dormindo. Hoje o celular é a babá eletrônica. Toma aqui, meu filho, que eu vou fazer tal coisa. Passe horas com ele, Fique né? aqui no restaurante quietinho, né? Enquanto a gente tá aqui. E vários jogos que são para crianças de 4, 5 anos também já, que quando muito utilizados, a gente tem que pensar que fonte de vício. Por quê? Porque tudo que é prazeroso libera neurotransmissores como a dopamina, que vão fazendo a pessoa querer cada vez mais daquilo, né? Ser um hiperestímulo, né? Nós ficaríamos aqui horas falando sobre esse tema, porque faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano pessoal, profissional, mas vai ficar para outro momento a extensão dessa nossa conversa aqui. E nesse momento eu agradeço demais a presença do professor Antônio e da professora Carla, que juntamente comigo abriu esse debate sobre a dependência tecnológica, suas causas e os seus efeitos. Muito obrigado a todos.